Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Papo Sertão, o nosso programa de entrevistas que vai te apresentar de forma um pouquinho diferente como é o sertão nordestino. As histórias, tudo aquilo que a gente tem por trás do Instituto Água Viva. E hoje não tem frase melhor que represente o personagem que a gente vai entrevistar do que fosse a resiliência, como está escrito na minha camisa. E eu quero que você conheça agora a história do Eric, que é pai, marido e também um motorista das nossas vans médicas odontológicas, que tem aberto mão de muita coisa para cumprir a nossa missão, de levar sorrisos e transformar o sertão nordestino. Vem comigo bater um papo? Nada melhor que um papo, um belo café da manhã. Hoje a gente está aqui na casa do Eric, um dos motoristas das nossas vans médicas odontológicas. E Eric, apresenta a sua família para o pessoal. Bom dia, pessoal. É um prazer receber aqui o Lucas e a sua equipe. Nós estamos morando aqui em Irecê, na Bahia, e aqui é a minha família, a minha esposa Elisângela e o nosso filho caçula, o Pedro Lucas. E temos mais 2 filhos que moram na cidade de Petrolina, Pernambuco, né? Que é o Pedro Vinícius e o Pedro Henrique. E também temos agora recentemente uma netinha, né? Temos uma netinha que se chama Noara, então a família cresceu. Elisângela, como é que é ser casado com o Eric aí tanto tempo, a vida de vocês? Maravilhoso, né? Momentos maravilhosos, momentos difíceis, mas sempre com Deus na frente, né? Deus tem me sustentado, né? Que é a base de tudo, a família. E Deus tem honrado assim a gente, né? Graças a Deus, não tenho o que reclamar não. E antes do Eric sair com a van, como é que é a rotina do Eric dentro de casa? Olha, quando eu estou em casa, né? O meu tempo é 100% família, né? 100% em casa. Então eu faço de tudo para não fazer outra coisa a não ser ficar em casa. O pouco tempo que a gente tem, que a gente fica em casa, eu prezo para ficar em casa com a minha esposa. Tanto é que ela diz assim, vamos para tal canto, eu digo, vamos ficar um pouquinho em casa. Né? Então assim, eu prezo muito ficar em casa da família, porque assim, como eu passo sempre algum tempo, sempre a semana a gente passa fora, então aquele tempo que a gente tem, eu prezo para ficar com ela, com o nosso filho caçula, né? E quando eu chego também em casa, é uma alegria dele, que ele me agarra, né? Então assim, como ele precisa que eu esteja perto dele, né? E eu faço de tudo para não sair, para ficar pertinho dele mesmo. Se for sair, tem que levar ele, porque ele sente falta da gente. E a gente passa a semana fora, só está em casa alguns dias na semana. Então esse pouco tempo que a gente tem, a gente preza para ficar em casa com a família. E a vida, ela tem seus desafios, né? Como todo ser humano. Verdade. As pessoas veem o Eric só chegando na comunidade, né? Lá para atender o povo, com a van, bonitão. Esse homem elegante. Mas tem uns desafios, né, Eric? Tem. As pessoas, eles nunca imaginam o que é que passa, né? Então assim, para a gente chegar na ação, a gente tem que chegar lá, né? Pronto para atender, para dar o nosso melhor. Mas as pessoas que ficam por fora, que não conhecem a gente, não imagina o que é que a gente faz, o que a gente abre mão, né, para estar chegando lá e exercendo lá o trabalho e abençoando lá as pessoas. Então assim, é um desafio muito grande, é uma dificuldade grande. A primeira dificuldade que a gente tem é o sair de casa, né, para deixar a família, né, e assim, o Pedro Lucas, acho que quase ninguém do nosso trabalho, que vê o nosso trabalho, nem imagina como é que seja ele, né? E ele é essa benção aqui que vocês estão vendo. E eu me sinto assim, cara, eu sinto uma força grande que eu acho que não vem de mim, não, essa força, né? Para estar podendo deixar ele e sair, porque assim como ele, não sei se alguém já prestou atenção, olhando assim, ele é essa criança aqui, ó, linda, maravilhosa, mas ele teve um probleminha quando nasceu. Ó, ele é especial não porque ele tenha nascido especial, é porque a gente crê que
crianças especiais, Deus escolhe pais especiais para cuidar, né? Então assim, pra gente é uma honra ter recebido ele de Deus para estar cuidando dele, né? E a gente faz de tudo para dar o melhor para ele, né? Que é o tratamento dele. A gente às vezes tem que se deslocar da cidade que a gente está morando para poder fazer o tratamento dele, né? Mas a gente também não coloca isso como dificuldade, a gente não bota empecilho para fazendo o trabalho, né? A gente sempre dá um jeitinho e Deus sempre arruma circunstâncias para que a gente consiga chegar naquele data que está específica para fazer alguns tratamentos dele e a gente consegue fazer o tratamento dele e não parar a ação, não parar o atendimento, né? E é um prazer tão grande, cara, ter esse menino aqui na vida da gente, que é o que nos dá força para poder dizer assim, estamos fazendo o que é certo. E o Luquinha, ele tem uma história de superação, né? Vocês têm uma história de superação com ele. Como é que é essa história, né? Ele já passou por algumas cirurgias, como é que tem sido? O Pedro Lucas, ele nasceu com algumas deficiências, assim, tipo de locomoção, devido, né, ao problema que ele nasceu, né? E já fizemos 2 cirurgias nele, né? Fizemos uma cirurgia de coluna nele, né? Fizemos a primeira cirurgia, foi feita em 2020, não foi? 2021 foi feita a primeira cirurgia dele, para correção da coluna dele, porque ele fica puxando, devido à deficiência dele, a musculatura dele vai querendo atrofiar, né? Então houve necessidade de fazer uma cirurgia na coluna dele para corrigir a escoliose dele, porque se não fizesse essa correção, futuramente ia ter consequências maiores, como imprensar alguns órgãos dele, como pulmão, né, coração, poderia ter alguma dificuldade lá mais na frente. Aí a gente fez a cirurgia dele de coluna, então ele tem uma haste de titânio na coluna dele, né? A gente brinca dizendo que ele é um menino de ferro, né? E o ano passado foi necessário passar por mais uma cirurgia nele, né? Que é uma cirurgia de rotação, né? Cirurgia de rotação do quadril dele. Então, no ano de 2023 ele passou por mais uma cirurgia, né, para corrigir essa rotação do quadril dele, né? E esse ano nós precisamos passar por mais uma cirurgia, né, que é a cirurgia que vai corrigir a pisada dele, o pezinho dele, né? Então é forte, a gente tem que estar sempre ali pedindo a Deus nos dar força, né? Porque assim, ele quando fala, ele já fica sabendo que Deus é a força dele, né? Então assim, ele também passa pra gente força, passa pra gente tranquilidade e segurança, porque ele é um menino muito forte, né? E Deus é com ele o tempo todo, né? É um desafio muito grande e o coração do pai fica muito apertado. Meu coração fica muito apertado porque ele é uma benção, cara. E eu às vezes assim fico assim emocionado porque assim, a força dele é que me dá força de sair. Porque eu sei que ele precisa que eu saia para fazer a obra, porque ele sabe que eu vou voltar para casa. E a minha esposa todas as vezes conta que quando eu demoro muito a voltar, ele pega minhas roupas para dormir. É esse sorriso que te motiva? Sim. Essa alegria dele. Para cumprir o propósito que o Eric tem, ele tem um desafio. E agora, você conheceu um pouco da história dele, da casa do Luquinha, mas você também vai conhecer o Eric lá no campo.
lá na ação. E você vai ver um pouco da rotina dele saindo de casa, como é que é o dia a dia e como é o Eric lá no campo. Eu convido você a acompanhar com a gente agora lá na ação, que a gente vai estar acompanhando ele um pouquinho no sertão. Vem com a gente. Quer manter o seu estilo e ainda transformar o sertão? É isso mesmo. Instituto Água Viva e Cobra d'Água se uniram para você transformar e potencializar aquilo que nós temos feito aqui. Para manter o seu estilo, você vai poder navegar na nossa loja. Eu vou deixar o QR Code aqui para você e lá tem vários modelos para você vestir. Então, não perca tempo, acesse agora e ajude o Instituto Água Viva. Fala, meu amigo Eric. Como É uma honra, tá? cara, Prazer. de receber aqui na ação. A gente está aqui hoje em aonde? Nós estamos em Central, na Bahia. Central Bahia. E hoje como é que está acontecendo a ação? Olha, hoje é a Semana das Mulheres, né? Então essa ação foi organizada pela base para estar fazendo uma ação e estar cuidando das mulheres. Então hoje nós estamos aqui realizando trabalhos odontológicos, médicos, especialmente para as mulheres. Então estamos na sua Semana das Mulheres. Eric, hoje a gente teve um contratempo também na ação, né? Infelizmente a van médica odontológica ela teve um problema técnico, precisou ir para mecânico e você teve um desafio. Sim. Qual foi o desafio? Olha, a ação ela não pode parar. Então o que a gente fez? Eu peguei o meu carro, coloquei o reboque e trouxe todo o meu material e equipamento para poder ter atendimento, que a gente monta cadeiras externas para poder estar atendendo as pessoas. Não estamos com a força total, que a unidade ela tem outra cadeira dentro dela, né? Mas a gente trouxe para poder não parar a ação e não parar com a programação que já estava feita para essa semana. Teve uma curiosidade quando a gente chegou aqui, você fez uma compra de um equipamento para você. Sim, fiz. E que você trouxe para ação. Isso. Para interter as crianças durante o atendimento. O que você comprou para os meninos? Eu comprei um óculos de realidade virtual, porque em algumas ações a gente percebe que tem crianças que dá trabalho para o dentista poder fazer o procedimento. Então, eu tive uma ação com uma dentista, né, e ela reclamou bastante que a criança não estava deixando ela, pelo menos, olhar o que é que ele tinha. Né? Então, me veio assim, na cabeça, assim, na hora, me veio assim, preciso fazer alguma coisa. Então, eu comprei um óculos de realidade virtual para estar atendendo as crianças quando estiverem assim, dando trabalho, para distrair um pouquinho, né, entreter um pouquinho, para que o dentista possa vir atender eles e eles deixarem o profissional realizar o procedimento. Se você pudesse dar um recado para quem está nos assistindo, do porquê ele deve acreditar e confiar cada dia mais no Instituto Água Viva. Olha, o recado que eu dei é o seguinte: acredite, porque vale a pena você ver o sorriso daquelas pessoas que não tem muito e o pouco que a gente leva se torna muito para eles. Então você que quer fazer parte do nosso trabalho, que acredita, que sabe que o nosso trabalho é honesto, é sincero, vem fazer parte com a gente. O Instituto precisa de investidores para poder estar levando muito mais para as pessoas que necessitam. E como eu disse, não tem frase melhor que resuma o Eric do que força e resiliência. E esse cara é o cara que você conheceu hoje no nosso Papo Sertão. O Eric pai, o Eric marido e o Eric motorista da van. Muito obrigado, Eric, por ter aceitado esse desafio de fazer parte do primeiro Papo Sertão. E eu te convido a acompanhar sempre as histórias que a gente vai estar contando e venha sempre bater um papo comigo.